E disse: eles vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Com essa palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos 16:15, damos as boas-vindas a você a mais uma reunião das grandiosas promessas de Deus. Então inscreva-se, compartilhe o link, deixe seu like, clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. E nós só temos a agradecer a você. A nossa congregação é filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a quem agradecemos a Deus toda a colaboração, a participação da nossa igreja-mãe em nossos trabalhos. Agradecemos também ao nosso irmão Rogério Sampaio por criar e também cuidar do nosso canal. Obrigado, Rogério, Deus continue abençoando. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Dia 10, irmã Lourdinha, parabéns, irmã Lourdinha. Dia 13, irmã Edneia, onde funciona o PGM na rua do Riachuelo. Suzane, dia 16, neta da irmã Lindinalva, parabéns, Suzane. Dia 17, irmão Josemar Alves e irmã Sônia, parabéns a todos os aniversariantes. Em nome do Senhor Jesus, pedimos as bênçãos celestiais e terrenas sobre todos vocês. Antes de começar a pandemia da Covid-19, nós iniciamos esta série de meditações inspirados pelo Espírito Santo, após ler um livro do pastor Max Lucado, Esperança Inabalável. Nós então sentimos no nosso coração o desejo de realizar esta série de estudos, de meditações, de reuniões sobre as promessas de Deus. E nós chegamos ao livro do profeta Isaías. Hoje vamos abrir no capítulo 6, apenas o verso 8, um dos versos mais conhecidos, mais citados no livro do profeta Isaías. É um texto missionário. Isaías 6:8, a minha Bíblia está aberta, abra a sua também. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta reunião, e eu peço que neste momento esta palavra lida seja aplicada em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião das promessas de Deus: Deus promete preparar e usar você nas missões dele. É verdade, Deus poderia fazer tudo sozinho, Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu nos escolher, Ele prefere nos escolher, Ele decidiu nos escolher. E Ele diz: eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus promete nos preparar e nos usar em suas missões. É um privilégio, claro que é. Há uma frase de um certo autor que diz o seguinte: consertarei o mundo começando a me consertar, e falarei de Deus para outros quando eu mesmo tiver ouvido Deus falar comigo. É isso que acontece com o profeta Isaías nesse momento do texto. Diz aqui o capítulo 6, no verso 1 em diante, que no ano que aconteceu uma morte de uma pessoa muito querida para o profeta Isaías, ele teve uma visão de Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele se deliciou com a presença de Deus, se confortou com a presença de Deus. E da mesma forma que nós também, nos momentos mais difíceis, nós buscamos mais a Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. Então, como está sendo a sua vida com Deus? Como está acontecendo a sua comunhão com Deus? Não espere que as coisas piorem para que você melhore, para que você tenha um encontro e um relacionamento mais próximo com Deus. Nós podemos falar de Cristo e podemos ouvi-lo falar no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso andar. A visão do profeta Isaías foi dada a ele
no ano 740 a.C., no ano da morte do rei Uzias, que era um rei leproso. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 16 ao verso 21. Isaías foi chamado por Deus para a sua missão. Nós também somos chamados por Deus para a missão dele. Mas para Isaías realizar o seu chamado, o chamado de Deus, ele precisava primeiro ter uma relação com Deus mais próxima. Um relacionamento com Deus mais íntimo. A visão da soberania e da majestade de Deus. A visão do seu próprio pecado. A confissão do pecado. O perdão do pecado. E o preparo, e nesse momento agora, o chamado, e ele é enviado para a missão. Tudo isso acontece aqui no capítulo 6 do profeta Isaías, do verso 1 até o verso 8. Como é essa obra missionária? Em primeiro lugar, a obra missionária é a iniciativa de Deus. A obra missionária, ela é do próprio Deus, elaborada pelo próprio Deus, criada pelo próprio Deus. No verso 8 ele diz: depois disto ouvi a voz do Senhor. Então o Senhor é quem chama, o Senhor prepara, o Senhor é quem vocaciona, o Senhor é quem escolhe aqueles que Ele quer usar na sua seara. E agora entra o seu momento. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante, o Senhor Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Amém? Este é o momento nosso agora. Teve um momento lá de Isaías, mas agora esse chamado é para mim e para você. Para nós que somos os discípulos dos nossos dias. O Senhor Jesus nos chama e diz: ide por todo o mundo. Onde você andar no mundo, ande testemunhando. Ande fazendo discípulos, procurando novos discípulos. E levando esses novos discípulos a serem batizados e a terem um compromisso com o Senhor. Em segundo lugar, a obra missionária é um desafio de Deus para aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. A obra missionária não pode ser feita pela pessoa que nunca aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, então você não sabe ainda o que é a obra missionária. Aliás, você é alvo da obra missionária, porque um missionário precisa ir a você, uma missionária, para falar para você o plano de salvação. E você então vai aceitar ou não esse plano. Aceitando, você agora está alistado, conforme o profeta Isaías foi chamado, depois que ele teve um encontro com o Senhor, depois que ele recebeu o perdão do Senhor, e aí ele ouviu a voz do Senhor, que disse: a quem enviarei? Você só conseguirá ouvir a voz do Senhor depois que você abrir o seu coração para o Senhor habitar em sua vida, em seu viver. O verso número 8, a parte B, diz: eu ouvi a voz do Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor? Aliás, no nosso PGM essa semana, o título foi exatamente esse: ouvindo a voz do Senhor. Você pode ver o vídeo anterior, que foi feito em live pela nossa missionária Eneida, e entender um pouco como funciona a voz do Senhor. Mas só vai entender a voz do Senhor, só vai reconhecer a voz do Senhor aquele que já aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida e alma. Ouvi a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, em Marcos 16:15, esse foi lá em Isaías, mas agora para nós. Em Marcos 16:15, o Senhor Jesus diz para mim e para você: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então a obra missionária é um desafio
para aqueles que são os servos do Senhor. Todos os servos do Senhor estão sendo desafiados. Eu estou sendo desafiado no meu ir e vir, nas minhas saídas e nas minhas chegadas. Onde eu andar, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Em Atos capítulo 2, verso 39, diz: a promessa é para você, é para mim e para você, para os nossos filhos e para todos que estão longe, para tantos quantos nosso Deus chamar. Em terceiro lugar, a obra missionária é algo que requer uma resposta do servo de Deus. Requer uma resposta da serva de Deus. Uma resposta minha, uma resposta sua. O Senhor chama, o Senhor vocaciona, o Senhor nos envia. Ele diz: ide. O que você vai responder? O profeta Isaías disse: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma das maiores promessas de Deus para a nossa vida. E uma das mais sublimes, uma das mais lindas, porque Deus poderia fazer a obra dele missionária sozinho. Mas Deus diz: eu vou chamar os meus discípulos, vou chamar os meus servos. E cada servo que vai se tornando um seguidor de Jesus, ele agora vai preparando e enviando. E para que nós sejamos testemunhas dele. Eis-me aqui, envia-me a mim. E em Lucas 10, 17, o Senhor Jesus enviou 70 discípulos e dividiu de 2 em 2, mandou de casa em casa por todas as cidades onde Jesus iria, e eles voltam. Aí já no capítulo 10, verso 17, fala sobre a volta dos discípulos. E voltaram os 70, alegres e dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Qual a sua resposta? Você quer dizer sim para o Senhor Jesus? Você está dizendo sim para o Senhor Jesus, para pregar o Evangelho a toda criatura? Você está pregando o Evangelho aonde você está andando? No seu local de trabalho, na sua vizinhança, na rua onde você mora? Você está pregando o Evangelho? O Senhor Deus, ele chamou Isaías e ele chama a mim e a você. Como está o seu envolvimento nas missões cristãs? O Senhor Deus nos dá o privilégio de participar das suas missões. Conta-se que um certo menino, concluindo a nossa meditação desse momento, quero concluir contando a história de um menino que ouviu uma mensagem assim, igual você está ouvindo agora, sobre a obra missionária. E ele então era de pouca condição financeira e também de pouco entendimento, mas ele entendeu a mensagem e ele então ouviu na igreja que estavam enviando ajuda para os campos missionários em mantimentos, roupas, e ele não tinha roupa para mandar, não tinha mantimento, mas ele tinha uma moeda que ele estava guardando para alguma necessidade, e ele então resolveu entregar aquela moeda. E foi até a esposa do pastor e disse: eu quero entregar essa moeda para ajudar aos missionários lá no campo, para ajudar alguém, talvez uma outra criança, uma criança carente lá do outro lado do mundo, no campo missionário. E a esposa do pastor viu que aquela moeda dava para comprar folhetos. E aí ela foi lá na livraria evangélica e comprou alguns folhetos, porque ela viu que aquele menino queria pregar o evangelho, e ela então colocou os folhetos dentro das roupas, dentro dos mantimentos, em cada pacotinho de mantimento, em cada pacotinho de roupas, colocou um folheto. E mandou para o campo missionário. Um dos folhetos caiu nas mãos de um dos líderes da Birmânia. Veja que história importante. E aquele líder lá da Birmânia, ele leu o folheto.
ele entendeu a mensagem do Evangelho e ele se converteu a Jesus Cristo. Mais tarde, aquele líder, depois de experimentar a salvação do Senhor Jesus, ele agora começa a testemunhar, a falar da transformação que o Senhor fez, realizou na vida dele para os amigos dele. E os amigos, ao ouvirem o testemunho daquele líder, eles também resolveram conferir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus também. Muitos deles se converteram. Ali foi organizada uma igreja. E aquela igreja, então, pediu para que fosse enviado lá um missionário. E como fruto daquele trabalho, daquele folheto, 15.000 pessoas, direta e indiretamente, foram atingidas, foram alcançadas pelo Evangelho. E tudo isso por causa de uma moeda, dada com o coração missionário. Um menino que aceitou o desafio, conforme o profeta Isaías, conforme pode ser a minha vida, pode ser a sua vida. Você não tem muitos recursos, você não tem muitos bens. Veja que o menino tinha apenas uma moeda. Nós podemos ajudar, nós podemos sustentar missionários. Estamos neste mês de julho, no mês de Missões Rio. Missões aqui em nossa cidade. Missões locais. Nós podemos ajudar alguém. Nós temos na nossa Convenção Batista Carioca as capelanias, são 8 capelanias. E é um trabalho muito bonito. Você pode abrir aí no YouTube, na internet, e ver as capelanias da Convenção Batista Carioca. Nós participamos desse projeto. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos ajudando a sustentar essas missões. Estamos participando dessas missões, porque o Senhor nos chama. A quem enviarei? Nós não podemos ir, mas nós podemos ajudar a sustentar alguém. Nós não podemos ir, mas nós podemos orar por um missionário. E estamos orando. Podemos contribuir. Marcos 16,15 disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Daqui a pouco nós vamos orar, dizendo para Deus, como Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer fazer essa oração? Então pare tudo um pouco que está fazendo aí. Apenas alguns segundos. Não vou tomar muito seu tempo, mas é preciso parar. Parar para conversar com o Rei. Parar para conversar com o dono da promessa. Parar para conversar com aquele que está alistando servos e servas, missionários para as suas missões. Você vai ser um missionário. Todos aqueles sem título, sem ir para o seminário. Isaías não precisou ir para o seminário naquele momento, ele ouviu a voz do Senhor. E ele disse: Eis-me aqui. Você pode dizer também: Eis-me aqui. Nesse momento. E você vai ver o Senhor começar a realizar a obra. Se for preciso para o seminário, o Senhor vai abrir as portas do seminário para você. Mas se não for preciso para o seminário, o Senhor vai te usar nas missões, mesmo sem ter o seminário. E você vai ser um missionário, uma missionária. Você quer fazer essa oração? Convide as pessoas que estão próximas a você também para esta oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que promessa linda essa do Senhor aqui no profeta Isaías, quando aprendemos que o Senhor promete nos preparar e nos usar nas suas missões. E a sua missão é a missão mais linda da terra. É a missão eterna, que vai além da terra. Louvamos o nome do Senhor, exaltamos o seu nome, porque o Senhor prefere nos usar na sua obra, nas suas missões. E a nossa resposta nesse momento, nessa reunião, ao apelo desta reunião é sim, Senhor. Queremos responder como Isaías: Eis-me aqui. Peço nesse momento que cada irmão e irmã que está participando dessa reunião agora também fale, responda
ao Senhor: eis-me aqui. E que o Espírito Santo do Senhor, da mesma forma que preparou Isaías, prepare também meu irmão, minha irmã e a minha vida, para que sejamos missionários do Senhor, instrumentos, servos e servas do Senhor, usados pelo Senhor, no prédio onde moramos, na vizinhança onde estamos, nas idas e vindas às ruas, onde nós andarmos, indo ao banco, indo ao hospital, indo ao médico, levemos um folheto, testemunhemos agora mesmo. Podemos mandar o link desta reunião para alguém e essa pessoa vai ver, vai ouvir, ou vai ler o folheto. E da mesma forma que aquele líder da Birmânia se converteu, muitos vão se converter através do nosso folheto, através da nossa participação. Mas quem converte é o Espírito Santo do Senhor. Pedimos que o Senhor realize esta obra, Pai, e nos use, Pai. Nada sabemos, nada temos, mas aquilo que temos e aquilo que sabemos, nós apresentamos ao Senhor, dizendo: eis-nos aqui. Peço ainda, Pai, saúde para tantos enfermos. Entra nos hospitais, CTIs, enfermarias, os tubos que estão sustentando aquelas vidas, Senhor, vai soprando o fôlego de vida, Pai. Pai, tantas famílias enlutadas, vai mandando, Pai, o seu Espírito Santo Consolador, confortar os corações enlutados, Pai. Ainda pedimos abertura de porta de emprego para tantos desempregados, sabedoria para os comerciantes e empresários que estão passando por dificuldades financeiras. Abençoando também, Senhor, tantos que estão sofrendo nas ruas, tantos abandonados, tantos moradores que já não têm mais o que comer, não têm mais para onde ir. Senhor Deus, tem misericórdia da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Intercedemos pelos missionários das missões Rio de Janeiro, os capelães nas capelanias. Intercedemos a favor da nossa Convenção Batista Carioca. Está realizando neste mês a campanha de Missões Rio. Que haja participação, envolvimento, que o fervor do seu Espírito aconteça em cada coração, em cada servo, para ser também um participante envolvido nesta missão, que é a missão celestial aqui na terra. Peço as suas bênçãos, pedindo um avivamento ainda para a nossa igreja, que traga conversões de dezenas, centenas e milhares de almas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja. Peço as suas bênçãos para os aniversariantes da semana, peço as suas bênçãos e agradeço no nome do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião das promessas de Deus. Nós estamos agradecendo a você que já se inscreveu. Não se inscreveu ainda não? Então inscreva-se agora. Agradecemos a você que está compartilhando o link. Agradecemos a você que clicou aí nas atualizações para receber de primeira mão os próximos vídeos. Nós estamos pensando numa outra reunião e devemos iniciar o mais breve possível. Fique atento aí. Uma reunião de oração. Vai ser só oração. E essa reunião deverá ser ao vivo. Eu estou conversando com o nosso produtor, nosso irmão Rogério Sampaio. Estamos acertando com ele o dia, o horário. Provavelmente será na sexta-feira. Então fique ligado, fique atento que nós teremos em breve uma nova reunião, certamente ao vivo, para oração, só oração. Você será o nosso convidado especial, você poderá participar, vai ser ao vivo, mandando o seu motivo de oração, pedido, agradecimento. Teremos um momento de pedir. Lá na frente, quando você receber a bênção, nós estaremos ali agradecendo. Vai ser uma reunião bem dinâmica, bem rápida, 10 minutos, no máximo 15, para esse tempo de oração com Deus, às sextas-feiras. Amém? Amém? Não saia daí que tem uma bênção para você, uma bênção para a sua família, para a sua casa. A bênção que está no livro de Atos 1:8 é a bênção das missões. Receba nesse momento essa bênção. E que Deus
continue abençoando a sua casa. Então diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você receba essa bênção agora, para você ser testemunha na sua cidade, no seu bairro, onde você trabalha, onde você andar, e até os confins da terra. Eu peço esta bênção ao Senhor Deus, para a minha vida, para a minha casa, para a sua vida, para a sua família, orando a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.